Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Chegamos então no 7º dia de oração, o fim dos 7 dias de primícia, e o irmão Joris vai estar falando esta palavra. Amanhã nós voltamos os 21 dias, tá? Amanhã nós voltamos também a ter uma pessoa por noite trazendo uma palavra para as nossas vidas. E eu tenho certeza, querido, que bênçãos de Deus vão acontecer, tá? Fique firme, fique em oração, clame a Deus. Nós temos tantas coisas a orar, tantas coisas a agradecer a Deus, que quando nós temos essa oportunidade de ouvir a palavra, ela vai sarando, ela vai libertando, ela vai curando, ela vai restaurando. Amém? Então fique aí com esta palavra, que Deus te abençoe. Hoje vai ser a última noite dos 7 dias de primícia, tá? Mas amanhã voltamos com os 21 dias de palavra, tá? Vamos continuar naquilo que nós já estávamos fazendo. Deus, Senhor, a todos. Vamos lá fazer mais um dia de palavra, né? Com essas primícias que a gente tem feito. Hoje, último dia, nós estamos entregando mais essa palavra, vamos procurar estar entregando o nosso melhor a Deus, amém, irmãos? Vou estar falando um pouquinho hoje sobre gratidão, sobre a gente saber reconhecer que Deus está em tudo, amém? Vou estar lendo aqui em Josué 1:8. Diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso aqui é uma promessa de Deus a Josué, que ele ia ser com ele, e assim é conosco. Deus está sempre à nossa frente. Aonde nós quer que andemos, Deus vai estar sempre conosco. Às vezes, por nossa culpa, Deus não pode estar nos protegendo, nos guardando, porque tem uma coisa que é o pecado que nos afasta de Deus, né? A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o direito de escolha, e às vezes as nossas escolhas nos afastam de Deus, mas isso não é porque Deus não está lá. Deus está sempre conosco, Deus está sempre ao nosso lado, nos livrando, nos provendo tudo. A gente tem que aprender a reconhecer nas pequenas coisas Deus, reconhecer quando a gente levanta, que a gente encheu nossos pulmões de ar, que isso é graças a Deus. Reconhecer que a gente tem alimento, que a gente tem sustento, porque vem de Deus. Na época lá de Moisés e Josué, ele derramava o maná do céu. Outro dia eu estava vendo, até comentei com a mulher como Deus é bom. Deus, ele dá sustento de todas as formas. Eu não estava com muito trabalho e tal, mas aí volta e meia eu ajudo. Eu tenho uma vizinha que me pede uns favores, ali eu vou ali, faço algum conserto para ela, daí ela quer me pagar, eu disse, não precisa pagar nada. A gente tem que se ajudar, né, irmãos? A gente tem que estar ajudando quem precisa. Quando está ao nosso alcance, a gente pode fazer e deve fazer. Então volta e meia, do nada assim, a vizinha me chama ali e me alcança um pão quentinho. Então, eu estava comentando até com a mulher como Deus é bom, né? Deus ainda continua derramando o maná do céu para aquele que precisa, para aquele que tem honrado a Ele. Eu tenho procurado honrar a Deus e Deus tem me ajudado. Então, não é aquela mil maravilha, não é serviço assim para dinheiro estar saindo pela janela, mas Deus tem me sustentado e eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Amém, irmãos? Vamos estar lendo em Colossenses 3:17. Diz assim: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Amém, irmãos? A gente tem que aprender, como eu falei, a dar graças em tudo. A gente vai ter o dia bom e vai ter o dia ruim, mas a gente vai ter Deus em todos os dias. Às vezes te acontece uma coisa ruim, acontece para nós uma coisa ruim assim, a gente acha, mas como Deus foi deixar acontecer isso? E a gente não observa que aquilo que aconteceu não foi nada, que poderia ter acontecido coisa muito pior. Às vezes Deus está nos dando um livramento enorme e a gente não sabe reconhecer. Eu já ouvi histórias assim de pessoas que perderam um avião, perderam um ônibus, tinham um compromisso e acabaram não podendo ir. E depois ficam sabendo que aquele avião caiu, que aquele ônibus bateu. Então o livramento de Deus, a princípio aos nossos olhos foi ruim, mas no final o caminho foi de livramento, né? E há coisas que a gente pensa assim que são caminhos,
quando a gente não segue a direção de Deus, caminhos, a palavra de Deus diz, caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas são caminhos de morte. Então a gente tem que saber dar a devida adoração a Deus, saber dar a nossa gratidão a Ele nesses momentos, coisas pequenas que a gente vê assim, você acordar e ter saúde. Quanto que a gente deve agradecer a Deus por isso? Tem tanta gente hoje numa cama de hospital, numa cadeira de rodas, e a gente às vezes não agradece por isso, a gente ter saúde, simplesmente poder andar, poder levantar e lavar o rosto com as suas próprias mãos. Tem gente que não consegue fazer isso. Então a gente tem que ser grato por isso, irmãos. Eu hoje pensei assim, último dia eu queria levar uma palavra assim, que fosse impactar as pessoas. Esse é o pensamento da gente, né, irmão? Mas a gente tem que saber que é Deus que fala. Talvez Deus queira de mim, tenha me levado a falar sobre isso, porque Deus queira de mim mais gratidão. E eu reconheço que eu não sou grato como Deus merece. Eu devia ser muito mais grato a Deus. E eu acho que todo mundo devia seguir esse princípio. Dar a devida gratidão a Deus, que é quem merece. Deus que é o autor e consumador da nossa fé, que tudo é dele, tudo é por ele. A gente tem saúde porque ele nos dá, a gente tem alimento porque ele nos dá. A gente tem um emprego, muitas vezes a gente acha, aquele meu patrão lá me deu um emprego, estou empregado por causa dele. Não, a gente é empregado por causa de Deus. É Deus quem coloca pessoas no nosso caminho para abençoar. As coisas não acontecem por acaso, acontecem porque é vontade de Deus. Nada na vida é por acaso, tudo é vontade de Deus. Então, como diz aquele louvor, se Deus nos curar, amém. Se Deus não curar, amém igual. Se Deus nos abençoar, amém. Se não nos abençoar, amém igual. Mas aprenda uma coisa, irmãos. Se você fazer a vontade dele, se você andar segundo a vontade dele, não tem por que Deus não te abençoar. De uma forma ou de outra, às vezes a gente não reconhece, mas a gente está sendo abençoado. Então era isso, irmãos. Que a gente aprenda a ter gratidão, a dar o devido valor a Deus, aquele que nos dá tudo, aquele que nos dá a família. Hoje eu tenho família por causa de Deus. Se não fosse por Deus eu não tinha. Eu tinha perdido já a minha família. Mas Deus me entregou ela de volta, melhor do que era antes. Hoje nosso convívio é muito melhor e é para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou estar fazendo uma oração com você para estar encerrando esse 7º dia de primícia. Espero que todos tenham gostado. Eu não sou um pregador, não sou nem um pastor, eu sou apenas um obreiro do Senhor, mas me foi pedido para estar trazendo essas palavras para vocês, e a gente tem que aprender a respeitar e a honrar aquele que está acima de nós. A gente tem um pastor na igreja e ele teve esse entendimento que era a direção de Deus para ele, e a gente está fazendo. Espero que sejamos abençoados por isso. Amém, irmãos? Senhor Deus e Pai, oramos agora em comunhão com toda a igreja, com todos aqueles irmãos que vão estar assistindo esse vídeo agora ou depois, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha alcançar, Senhor, o coração daquele que talvez não esteja dando devida adoração a Ti, Pai. Não esteja reconhecendo tudo o que Tu tem feito, Deus. Sabemos que Tu é um Deus zeloso, um Deus caridoso, aquele que cuida, aquele que sustenta, Senhor. Aquele que faz milagres, abre portas onde não há, Senhor. Tu tem ajudado a tantos, Pai, e não tem sido reconhecido. Oh, Senhor Deus, tantas pessoas doentes e nós temos saúde. Tantas pessoas não têm pernas para caminhar e o Senhor tem nos levado por onde quer que andemos, Senhor, sobre nossos pés, porque é graça do Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado e nos guiado, Pai. Então nós queremos Te agradecer nesse dia, Pai. Foram 7 dias de primícia, Senhor. 7 dias de palavra, Deus, onde o Senhor falou através de mim. Eu creio que nenhuma saiu da minha boca se não fosse do Teu desejo, Deus. Então eu Te agradeço por isso, Pai. Eu creio que tudo será para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos.